Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Shlach Lecha. Parashat Shlach Lecha fala sobre vários assuntos, né? Começa com o pecado dos espiões, como é conhecido, e depois trata de mais assuntos de Halá, Tzitzit, etc. Mas hoje eu queria focar em um ponto nesse pecado dos espiões nos Chet HaMeraglim. Olhando bem nesse pecado, tem que entender por que era tão pecado. Porque, na verdade, os 10 espiões que voltaram de Eretz Israel e falaram mal do que eles viram, não estavam mentindo. Eles contaram verdade. Eles contaram o que eles viram com os olhos. Se isso não é suficiente, eles até trouxeram provas de Eretz Israel. Eles mostraram para as pessoas, lá é tudo enorme, lá é tudo monstruoso, lá é um país de monstros. Olha as frutas do Eretz Israel. Tem frutas que precisava de 2, 4, 6 pessoas para carregar as frutas. Vocês podem imaginar o tamanho das frutas? Então eles até trouxeram provas. Sendo assim, a pergunta é, por que era tão pecado o que eles fizeram? Na verdade, procurando o pecado por trás é muito difícil. Mas, nada menos do que Yirmiyahu Hanavi, o profeta Yirmiyahu, ele nos conta o que era tão grave. A gente sabe que no Tisha B'Av, que Tisha B'Av é o mesmo noite, a mesma data que aconteceu esse pecado, que desde aquela época até hoje em dia a gente senta e chora. Esse é um dia que realmente as consequências daquele pecado foram muito graves. A gente sofre das consequências daquele noite até hoje em dia. Yirmiyahu, ele também estava procurando qual foi o pecado dos espiões que trouxeram consequências tão graves. A resposta Yirmiyahu plantou na Megillah de Echa, que a gente lê toda noite de Tisha B'Av. Para quem prestou atenção, a Megillah do Echa, cada pere, cada capítulo, é dividido em psukim, em versículos, e os psukim, a primeira letra de cada pasuk, eles vão seguindo a ordem do alfabeto, do alfabeto hebraico. Só que no primeiro perek, no primeiro capítulo, tem uma exceção. E nosso alfabeto, a letra Ain vem antes da letra P. Tanto é que o valor numérico do Ain é 70 e o valor numérico do P é 80. Então, assim que é em todos os outros capítulos que tem Megillat Echa, sempre o Ain vem antes do P. Mas no primeiro perek, no primeiro capítulo, Yirmiyahu inverteu a ordem e colocou a letra P antes da letra Ain. Nossos sábios logo perguntam por que Yirmiyahu fez isso. Por que no primeiro perek Yirmiyahu escolheu para inverter a ordem das letras? E a resposta é porque o P, a letra P em hebraico é boca, Ain é olho. Diz Yirmiyahu, o que nos trouxe para esse dia é porque quando os espiões, os Meraglim, voltaram de Eretz Israel, o que eles fizeram? Eles hikdimu pihem leineihem, eles anteciparam a boca para os olhos. Ou, mais exato, diz o Midrash, que eles contaram na boca, sipru befihem, mashelora ubeineihem, eles contaram na boca coisa que não viu com os olhos. Essa resposta do Midrash também é muito estranha, porque na verdade, como nós falamos, eles contaram somente a verdade,
Eles contaram exatamente o que viu com os olhos. Então, por que o Midrash diz que eles não contaram com a boca o que eles viram com os olhos? Temos que saber que muitas vezes o termo olhos não se refere somente ao órgão físico que nós temos, que são nossos olhos. Mas na Torá, por exemplo, os sábios são chamados de Einei Haeda, dos olhos da comunidade, da congregação. Olhos são a parte que olhos não fala, olhos não faz barulho, olhos não faz nada para fora, olhos são por dentro. Quando a pessoa vê alguma coisa com os olhos somente conseguem pegar aquela informação, passar para o cérebro e lá essa informação tem que ser processado e analisado. Diferente de pessoas que veem com a boca. Como assim vê com a boca? Tem pessoas que em vez de ver informação e mandar ele para o cérebro para ser processado, eles mandam pela boca para ser contado o que eles viram sem processar, que talvez o que eles estão vendo não é exatamente o que eles estão contando. Exatamente isso os espiões fizeram. Eles pegaram toda a informação que eles viram lá em Israel e em vez de processar na cabeça que é certo, lá tem frutas grandes, mas pensa no contexto, coloca tudo no contexto. Você acha que Hashem, que te mostrou 10 pragas contra o Egito, que te tirou do Egito, que nunca aconteceu, que abriu o mar para você, que nunca aconteceu para ninguém na planeta, que te cuidou no deserto, que manda para você mana todo manhã para você ter o que comer, que te fez um poço de água, que anda junto com você. Alguém viu uma coisa dessa? Esse mesmo Hashem está falando que eu vou te trazer para um lugar bom e bom para você. Pensa no contexto, não olha somente o detalhe que são as frutas. Pensa no contexto, talvez essas frutas, talvez isso é uma bondade para você. Talvez você pode pegar uma uva, colocar uma torneira e não precisar trabalhar, você vai ter vinho por muito tempo. Pensa junto com o contexto, não pega a informação e passa direto para a boca. Pega a informação com os olhos, deixa quieto, manda para o cérebro, analisa, coloca no contexto. Isso que fizeram Yoshua e Caleb. Yoshua e Caleb falaram: olha, tudo que eles estão contando está certo, mas está fora do contexto. Vocês estão esquecendo quem está nos trazendo para lá é Hashem. Isso acontece muito em nossas vidas. E quanto mais a gente vira mais tecnológicos, quanto mais a tecnologia invade a nossa vida, a gente vira pessoas que vê pela boca. Quando a gente vê alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz, vai tirar um selfie, vai gravar uma gravação, mandar para as pessoas: olha pessoas, o que estou vendo, tudo bem, mas não é para ser visto pela boca, é para ser visto pelos olhos. Analisa um pouco. Às vezes não faz muita diferença, mas às vezes é muito grave. Às vezes a gente conta histórias sobre pessoas sem saber o contexto de quem a pessoa é, porque ele estava nessa situação, e espalha a Lashon Hará muito grave contra uma pessoa inocente que somente estava em uma situação desgraçada. E assim para frente, pensa quanto prejuízo nós conseguimos causar vendo pela boca. Diz Irmiyahu que
o tamanho do prejuízo é incalculável. Imagine que naquela noite os espiões voltaram e contaram para o povo pela boca. Mostraram selfies, mostraram provas e tudo contado pela boca. Não podia parar para pensar. O prejuízo que eles causaram, que aquela noite tornou o nosso Tisha B'Av, que infelizmente temos que lembrar todo ano. A lição é bem clara. A lição é muito profunda. Nós temos que tomar cuidado. Hoje em dia, a gente está acostumado a ver pela boca. Muita coisa contada. Como detalhe, é verdade. Mas está faltando o contexto inteiro. Está faltando a avaliação inteira. E assim, pegando detalhes e contando detalhes, em vez de colocar o detalhe no contexto e contar o contexto, pode às vezes causar prejuízos muito grandes. Então temos que tomar cuidado com isso. Temos que ser mais cuidadosos, mais alertos das coisas que a gente vê, das coisas que a gente conta. Temos que talvez ver uma maneira de alertar a gente para pensar, para passar a informação para o nosso cérebro antes de passar para a boca. Porque se isso foi o que nos colocou nessa situação, como diz o Hafetz Haim, nós temos que resolver isso para ter a nossa salvação. Resolvendo, sabendo o problema e trabalhando na solução. Be'ezrat Hashem, a gente vai ter um mérito que logo a gente vai ver realmente nossa salvação e que Be'ezrat Hashem, até talvez nesse Tisha B'Av que vem, nós vamos poder celebrar juntos no Beit HaMikdash, na salvação verdadeira, logo. Amém. Shabbat Shalom.